praticamente eu só ouvi o boa noite dos desencarnados. Os encarnados não. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim. Agora deu para ouvir dos dois lados. Senhoras e senhores, é com grande alegria que aqui estou mais uma vez. Agradeço a confiança depositada em mim pela direção da casa para que nós pudéssemos realizar o trabalho da noite de hoje. Iniciamos o trabalho pedindo à espiritualidade superior que sensibilize cada coração aqui presente, dos dois planos da vida, que amplie a nossa percepção para os espíritos que conduzem a nossa jornada evolutiva possam, neste momento em especial que aqui estamos, encontrar a oportunidade, quem sabe, de corrigir a rota do nosso destino, de retificar a nossa maneira de pensar e fortalecer o nosso ânimo para as lutas e testemunhos que nos comprometemos na atual encarnação, e que nós possamos sair daqui nos sentindo mais aconchegados ao nosso Mestre Jesus, e a transformação espiritual realmente se faça no silêncio de nossas almas, pois esse é o objetivo de estarmos encarnados e de estarmos aqui na noite de hoje. Eu quero retificar o que foi dito. Nós pretendemos sim, é um sonho, fazer a Casa de Maria lá em Cabo Frio, mas ainda não iniciamos. É uma pretensão nossa, vamos realizar sim. E essa vontade aconteceu a partir da perda do meu filho, que tem nesse DVD, perda de entes queridos, que nós fazemos a palestra. Então, vamos fazer. A hora que a gente chega aqui e vê essa casa tão nova ainda, tão bebê, 4 anos, né? E dessa forma, com um trabalho espiritual tão grande, nos dá ânimo para continuar, seguirmos adiante. Conta-se um viajante que, ao chegar numa cidade do interior, ficou encantado com a beleza daquela cidade. Jardins, praças, apresentavam verdadeira harmonia nas suas ruas, muito bem organizada, muito bem arborizada. Eu me lembrei, quando lendo esse texto, eu me lembrei da capital do Mato Grosso do Sul. Não sei se alguém aqui conhece Campo Grande. Nós moramos lá por um tempo e lá é assim, muito bem organizado, muito bem estruturado, jardins, plantações, lá a estrutura chega primeiro e a população depois. E lendo esse texto, eu pensei lá. No entanto, uma coisa intrigou muito aquele viajante. Apesar de todas as ruas muito bem lineadas, muito retas, no entanto, uma rua, a rua principal, ela tinha a forma em S. Vamos imaginar, de repente aqui no meio de Macaé, uma rua em S. Iria criar um transtorno. E lá era assim. Os habitantes não souberam falar com aquele viajante porque tinha aquela rua no centro da cidade em forma de S. Mas ele viu um senhor, um ancião de 85 anos, sentado numa praça bem próxima. O viajante aproximou-se daquele ancião e lhe interrogou sobre o motivo que o intrigava, a rua em forma de S. Esse lhes respondeu que conhecia perfeitamente o motivo daquela curiosidade e começou a explicar para o viajante qual era o motivo. Naquela cidade, naquele local, já foi no passado uma grande floresta que pertenceu ao bisavô daquele senhor. Imagine, o senhor com 85 anos, do bisavô devia ter uns 300 a 400 anos. E ficava vizinha a fazenda de café do seu bisavô, que transportava café em burros para outras cidades. Um certo dia, um burro bravo soltou-se da fazenda, embrenhou-se mata dentro, ficando mais de uma semana na floresta, até que um vaqueiro especial, destemido, não tinha medo de ir até aquela floresta, tivesse condições de ir até lá, aprisionar o burro e trazê-lo de volta. Como seu bisavô possuía algumas vacas, algumas cabeças de gado, resolveu soltá-las para pastar. E o vaqueiro informou ao seu bisavô a existência de um bom pasto, lá entre as árvores, no meio da floresta.
O seu bisavô preocupou-se como seria possível o gado pastar se era uma mata fechada, uma floresta. Descobriu, no entanto, que por onde o burro ficou naquele período, ali naquela mata, deixou um caminho, e foi por esse caminho que o fazendeiro introduziu as vacas. Então, as vacas seguiram o caminho do burro e formaram uma trilha. Aumentando o traçado numa verdadeira picada. Na sequência, vieram os lenhadores, que pela necessidade da extração de madeira e para os caminhões passarem e transportarem a madeira, aproveitaram o caminho do burro, a trilha do rebanho do gado, e construíram uma vereda que fora transformada em estrada. Durante a extração da madeira, os trabalhadores construíram seus ranchos à margem, respeitando o caminho do burro, a trilha do caminho do gado, a vereda dos lenhadores e a estrada dos caminhões. Veio a civilização e os primeiros colonizadores tinham que construir suas casas. Construíram suas casas aonde? Naquilo que fora o caminho do burro, a trilha das vacas, a vereda dos lenhadores e a estrada dos caminhões. Ninguém teve coragem de mudar o caminho do burro. Aceitaram que já estava pronto. Pacificamente, sem contestar, acomodaram-se naquela estrada em forma de S. Por isso, a rua principal daquela cidade em forma de S. Por que nós estamos conversando sobre isso? Pois bem, amigos, há mais de 2000 anos atrás, recebemos a mensagem de Jesus, sobre a ótica dos pastores, dos padres, dos catequistas, dos nossos avós e pais, sem questionar, sem contestar. Aquilo que muitas vezes foge à mensagem judaica de Jesus. Mas pelo nosso comodismo, nós estamos aceitando isso sem contestar. Veio a codificação, veio a doutrina dos Espíritos, e veio, esse ano está fazendo 150 anos, o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno saiu a partir da parte 4ª de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Olha, são 100 questões. Você avisou que nós vamos ficar aqui até meia-noite? Porque, olha, 100 questões vai ser o prazo suficiente para a gente. Vocês acham, né? 100 questões nós vamos estudar na noite de hoje, em que vamos resumir a parte 4ª de O Livro dos Espíritos. Nós tiramos para iniciar o nosso estudo da obra citada, O Céu e o Inferno, que no capítulo 2, no item 10, nos diz o seguinte: a doutrina espírita transforma a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Já não só a esperança, mas a certeza que a vida futura é a continuação da vida terrena. Nós estamos começando a sair da estrada do burro. A teologia bíblica construiu para todos nós a figura de um Deus como um juiz implacável, e construiu também o imaginário de um inferno semelhante a um cárcere imundo. É isso que ouvíamos até então. A teologia bíblica nos mostra isso, onde Deus jogaria literalmente seus filhos para sofrerem eternamente os erros cometidos em algumas décadas. Veio o Espiritismo, vem Allan Kardec e começa a modificar para todos nós a visão de Deus. Allan Kardec, na Gênesis capítulo 5, ele nos diz o seguinte: figuremos Deus sobre a forma de um fluido inteligente que enche o universo e penetra em toda parte da criação. E vem os Espíritos no Livro dos Espíritos e nos diz: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos começar a sair da estrada do burro, literalmente, com tudo que nós vamos ver a partir de agora no livro Céu e Inferno, no que a doutrina nos mostra. Já visto que Deus, fluido inteligente, que preenche o universo e penetra em toda parte da criação,
Então, cada átomo do nosso corpo é constituído de fluido cósmico, não é isso? Ou fluido inteligente, não é assim? Visto que ele preenche todo o universo. Sendo assim, nós estamos mergulhados em Deus. Deus não está lá no céu. Deus não está nos altares. Deus não está nas paredes de concreto. Deus não está distante de nós. Nós é que estamos nele. Cada átomo do nosso corpo está mergulhado em Deus. Não existe lá, não existe acolá, não existe ali, existe aqui. Não existe nada disso. Todo o universo está mergulhado no fluido cósmico, que é a substância da mente de Deus. Vamos largar totalmente a estrada do burro agora. Então, tudo que acontece em cada átomo do nosso corpo é registrado pelo pensamento divino. Olha, vamos pensar nisso que acabamos de falar. Está lá no livro, na obra citada. Então, tudo que acontece, cada átomo do nosso corpo é registrado no pensamento divino. Olha a nossa responsabilidade. Ele não está distante. Nós não precisamos de ninguém para decidir o nosso destino. Purgatório, céu, inferno, nós vamos falar da segunda parte, da quarta parte do livro dos Espíritos. Então, cada coisa em nós é registrado no pensamento divino. Olha a nossa responsabilidade. Naturalmente, só é capaz de construir a ideia de um inferno, como até então conhecíamos, de um inferno eterno, de uma condenação eterna, criaturas que ainda não desenvolveram a capacidade de pensar. Só desenvolveram a capacidade de pensar, mas ainda não desenvolveram a capacidade de sentir, de se conectar com o amor divino. Porque no momento que nós começamos a nos conectar com o amor divino, não mais o inferno, não mais as penas eternas. Aí sim, nessa conexão com o amor divino, com Deus, nós iniciamos a grandiosa tarefa do aprimoramento dos nossos sentimentos. Nós não somos mais capazes de conviver com a ideia de um inferno eterno. Por mais erros que venhamos cometer, todos nós aqui dos dois planos da vida, quem nunca cometeu um erro, levanta o dedo. Então, ninguém levantou o dedo, todos nós cometemos erros. Por maior que venhamos cometer os nossos erros, cada um de nós é muito maior do que os nossos erros. Cada um de nós somos muito maiores do que os nossos próprios erros. Nós somos infinitamente maiores do que as nossas imperfeições. Até então, mediante as nossas imperfeições, nessa autoanálise, restaria para todos nós a dor, o sofrimento, o inferno. Vem a obra citada e nos diz: nós somos infinitamente maiores que as nossas imperfeições. As nossas imperfeições são acidentes de percurso, são frutos da nossa falta de conexão com o amor divino. Olha que coisa linda. Cada erro cometido, cada imperfeição, cada dificuldade dessa conexão com Deus é acidente de percurso. E nós vamos nos conectando com o amor divino e vamos nos melhorando. Toda vez que nós nos afastamos da bondade de Deus e toda vez que traçamos uma rota que passa distante da lei divina, geramos sofrimento para quem? Toda vez que nos afastamos da bondade de Deus, toda vez que passamos distante da lei divina, da lei de Deus, nós geramos sofrimento para o nosso próprio destino. Olha, não mais quem vai nos absolver, não mais venda de indulgência, não mais intermediário entre mim e Deus. A minha relação como filho de Deus é com Ele. É com Ele. Isso que nós temos que estar atentos. Eu não preciso de ninguém para me absolver, a não ser a minha própria consciência. Eu não preciso de ninguém, nada para pagar, para poder conseguir a alegria, a felicidade
nas penas futuras, a não ser nessa minha conexão com Deus, através da lei divina, através do cumprimento da lei de Deus. Então, estar caminhando com a lei divina, que está na parte terceira de O Livro dos Espíritos, da onde saiu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai acontecer. Então, quando eu me afasto da lei divina, geramos sofrimentos para o nosso próprio destino. Mas uma boa notícia, uma grandiosa notícia para todos nós, uma maravilhosa notícia: tudo é temporário. Tudo. Porque dentro de nós há uma essência pura, incontaminável. Quando nós fomos criados à semelhança de Deus, é nisso. Dentro de cada um de nós existe uma centelha, uma essência divina que não se contamina. Não se contamina nunca. Essência de Deus. E todo ser humano, à semelhança das plantas, tem um poder infinito de regeneração. Quando nós podamos uma flor, para que ela venha mais forte. Quando nós podamos uma árvore frutífera, para que ela dê mais frutos. Não é assim? Então nós somos podados muitas vezes pela dor, para poder nos regenerar. Nos regenerar a partir de que ninguém venha me dizer isso, não. Eu sei disso. Isso é o grande milagre do Espiritismo. O papel primordial do Espiritismo é esse. Nós temos várias tarefas, vários trabalhos na doutrina dos Espíritos. O trabalho da fluidoterapia, o trabalho assistencial, enfim, vários trabalhos. Mas o papel primordial do Espiritismo é o trabalho para a regeneração do ser humano. É o trabalho para a moralização do ser humano. Então, todos nós vamos nos regenerar. Por maior que seja o nosso crime, vamos nos regenerar um dia. Porque um dia, a única fatalidade é essa: um dia todos nós seremos anjos. Jesus disse que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. E é pelo amor que Deus cura o mundo. Todas as criaturas, por mais perversa que seja, por maiores que sejam os erros cometidos, sempre tem ao seu lado um coração que a ama e ora por ela. E através do amor que Deus cicatriza as chagas. Lembramos da mãe de Santo Agostinho, Verônica, conhecida na Igreja Católica como Santa Verônica. Ela orava todos os dias para Santo Agostinho, que ajudou a construção da nossa doutrina, e ela orava todos os dias e ele não aceitava. Os Espíritos nos falam que poucos foram aquele que na mesma encarnação saiu da devassidão à santidade como Santo Agostinho. Na hora que ele viu a mãe no caixão, ele mudou toda a vida dele. Então é através do amor. Nós não vamos desistir nunca de orar e de amar os nossos. Segundo as pessoas nos falam, nós sabemos, as penitenciárias estão cheias na porta ali de visitantes, na grande maioria, mães, que estão ali lutando pelo seu filho. Muitas vezes nós falamos: eu não perdoo. Eu não perdoo a ofensa que me fez. Eu não perdoo aquilo que me agrediu. Eu tenho uma raiva. E aí vão dizer: mas perdão é questão de esquecer. Não, esquecer é mente. Porque se fosse assim, nós mulheres estaríamos perdidas. Porque a gente tem uma memória incrível. E falamos: você se lembra? No dia 20 de fevereiro de 1977, lá sentado naquela praça, você estava com aquela camisa, vestindo aquela calça que você me falou isso, isso e isso. Nunca mais eu esqueço, há 40 anos. Então, perdão não é questão de pensamento, de esquecimento. Perdão, o primeiro passo é querer perdoar. Porque se 3 pessoas nos ferem com a mesma situação, mas nós queremos perdoar uma, nós perdoamos, as outras 2 nunca. E mãe, filho pisa, repisa, vai e vem, e mãe perdoa. Por que mãe perdoa? Porque ela quer perdoar. Então, é através do amor que Deus cura as chagas. É pelo amor que Deus liberta todos nós. Então, na obra monumental de Allan Kardec, O Céu e o Inferno,
Ele nos ensina: não existem penas eternas. Nós não fomos criados por Deus para sofrer por toda a eternidade. Olha, largamos a estrada do burro, não largamos? Largamos a estrada do burro. Porque ninguém pode ser punido eternamente pelos erros temporários. Erros esses podem demorar 30 anos errando, 40 anos errando, 50 anos errando, 100 anos errando, mas nós não vamos de forma nenhuma de um dia, nós não podemos ser castigados eternamente porque cometemos os erros durante 100 anos, 200 anos, uma encarnação, 2 encarnações. Há quantas centenas de anos que a gente vem errando? Porque se assim não fosse, nós não estaríamos reencarnados. Então, todos nós estamos no mesmo espaço. Mas esse medo de morrer, esse medo das penas eternas, infelizmente, muitas de nós mães somos responsáveis pelos medos dos nossos filhos. Quer ver? Nas cantinas de ninar, quando nós cantamos boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. O menino tem que dormir com medo de careta. Nana neném que a cuca vai pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Imagina, a cuca está ali esperando, o papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar. A criança pensa: meu Deus, a cuca vai pegar. Meu pai saiu, minha mãe também. Não é assim? Espero que as mais jovens não cantem isso, porque eu infelizmente cantei. Então, a gente pensa: olha o pensamento da criança, que pavor. Depois vem o Sítio do Pica-Pau Amarelo e mostra aquela cuca tenebrosa. E o papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar e a cuca está ali esperando para pegar a criança. Tem que dormir. Bicho-papão está em cima do telhado, dorme, porque senão ele vai te pegar. Olha só, a criança tem que dormir porque o bicho-papão está logo ali, vai pular, vai pegar a criança. Então, os nossos medos, quantos medos nós desenvolvemos em nós no decorrer das nossas experiências reencarnatórias? E esse medo muitas vezes vem pela própria experiência da desencarnação. Nas outras desencarnações, quando nós construímos as zonas umbralinas para nós. Quanto tempo nós estivemos lá nas zonas umbralinas? Agora eu posso dizer para vocês, e faço um convite para vocês, como dizia Chico Xavier: quando eu desencarnar, eu vou para o céu. Sabe qual é o céu? Centro Espírita do Umbral. Vamos todos trabalhar no Centro Espírita do Umbral. Nada de ficar quietinho lá. Vamos trabalhar, vamos para o céu. Então, que tipo de Deus seria esse que aplicasse penas eternas? Que Deus seria capaz de separar uma mãe do seu filho? A mãe iria para o céu sabendo que seus filhos estão padecendo no inferno. Seriam céus egoístas. Que céu personalista construímos através do nosso raciocínio equivocado. Imaginemos nós, pais corretos, filhos cometeram alguns equívocos, nós vamos ficar lá deitado numa nuvem, ouvindo os anjos tocar harpa, enquanto o filho está ardendo no fogo do inferno. Tá certo? Quem poderia imaginar um céu tão exclusivista? Afinal, não haveria regeneração? E nós sabemos que há. Mas através do livro O Céu e o Inferno, sobre a orientação do Espírito de Verdade e da pleiade de espíritos superiores que atuavam e atuam sobre a ordem do Espírito de Verdade, Allan Kardec reformulou o pensamento religioso do mundo. E é verdade. Ele reformulou o pensamento religioso do mundo através desse nosso entendimento, recuperando a ideia cristã. Não mais aquele Deus que castiga, não mais aquele Deus das penas eternas, mas um Deus Pai. Um Deus que é infinito amor, um Deus de infinita sabedoria e, sobretudo, um Deus educador. Um Deus comprometido com a nossa transformação moral. Esse é o papel do Espiritismo. A nossa transformação moral. Não tenhamos dúvida disso. Emmanuel nos fala que de todos os feitos do Cristo, de Jesus, a limpeza das peles sofridas pela lepra, a cegueira, a paralisia, saúdes restituídas, mas de todos os feitos de Jesus, o papel maior, o feito maior é a procura, é a sugestão para a nossa transformação moral. Quando ele nos diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais.
Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então o inferno se transformou, não mais um cárcere frio, e passou a ser considerado como a UTI de um grande hospital. Porque o mal é uma doença e é fácil de ser infectado por ela. Nós vamos observar o quanto nós somos infectados pelo mal. É um vírus poderoso, muito poderoso. Basta um leve contato com a maldade, se nós não formos vigilantes, nós já estamos lá. Em alguns segundos, muito rápido. Quer ver? Estamos no trânsito, bem dispostos todos. Nada de brigar no trânsito. Deus, Filho de Deus, de Nossa Senhora, que Deus te acompanhe. Não fomos infectados. Estamos na fila do banco. E aquela fila, na segunda-feira, no Bradesco, no Itaú, tudo de bom. Aí estamos na fila. E começa. Não, estou bem. Estou na fila, estou bem. Aí começamos nós. Começou da frente a brigar com o caixa. Começou o outro. Já estamos em nós e nós já estamos brigando também pelo mesmo assunto. Nós somos infectados pelo mal. Como somos? Como que nós nos deixamos levar em poucos minutos por tudo isso? Então, na parte 4 do Livro dos Espíritos, agora nós vamos entrar na palestra das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, a primeira parte, que ele nos fala da felicidade e da infelicidade relativa. Na 920 do Livro dos Espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? O que vocês acham? Quem acha que não pode, levanta o dedo. Gozar de completa felicidade aqui na Terra. E quem acha que pode, levanta o dedo. E os outros não acham nada? Então vamos chegar a algum lugar. Não, respondem os Espíritos. Por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende suavizar os males aqui na Terra. Com isso, nós não queremos dizer que a felicidade não existe. E essa paz está se aproximando da humanidade. Quer ver, nós estamos muito bem com a nossa família, com a nossa vida, com aqueles que estão na nossa volta. Estão passando por dificuldades, por sofrimento. Eu posso ser feliz? Eu tenho que tentar ajudar. Então, essa felicidade sem mácula, ela é difícil, por enquanto, aqui na Terra. Mesmo que não venhamos a perceber, a paz está chegando. Aparentemente, as pessoas falam, o mundo está piorando. Os mais antigos dizem, não, os saudosistas lá atrás era muito melhor. O mundo está cada vez pior. Não para os olhos do Cristo. Lembremos nós que Deus e o Cristo estão no comando de tudo. E eles erram? Eles não erram. Ainda hoje, no culto do nosso Evangelho no Lar, não sei se vocês já leram essa passagem, o pai, um cientista, passava horas a fio no seu laboratório, tentando descobrir uma forma de melhorar o mundo, de consertar o mundo. Seu filho de 7 anos queria, pai, eu quero ficar aqui com você, eu quero trabalhar com o senhor aqui. E o pai falou, mas ele não tem condições, mas o que eu vou fazer com esse menino? Ele viu um mapa do mundo, cortou, picotou todo o mapa e falou com o filho, você leva esse mapa e monta, você gosta de um quebra-cabeças? Você vai montar esse quebra-cabeças. E ele pensou, vai durar um bom tempo, porque eu cortei todo o mapa do mundo. E a criança levou. Não passou muito tempo, voltou a criança com o quebra-cabeça montado. E ele olhou e falou assim, meu filho, você montou tão rápido esse quebra-cabeça, que foi? Como? Aí ele falou assim, pai, quando o senhor cortou o mapa, eu vi atrás um homem. Então eu montei a partir do homem. E eu digo para o senhor, porque para consertar o mundo, o homem é que tem que ser consertado. O homem é que tem que ser consertado, porque o mundo está certo. Os nossos destinos estão sendo norteados para o amor por Deus e por Jesus. Hoje nós estamos aqui numa casa espírita. Há pouco tempo atrás, lá na casa espírita que frequentamos em Cabo Frio, que tem 90 anos, muitos foram presos quando começavam a estudar a doutrina, era proibido. Hoje nós estamos aqui de porta aberta, estudando. Quanta coisa aconteceu, quantas solidariedades nas tragédias, e serem de progresso. Aí nós vamos pensar,
No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem já leu, levanta o dedo. Quem não leu, leia. No início é meio assim, mas tem um seminário muito bom de Haroldo Dutra sobre esse livro. Nós vamos fazer esse trecho agora. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E ele diz, como entender isso? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde existe tanta corrupção, onde existe tanta injustiça social. Como entender coração do mundo, pátria do Evangelho? A primeira impressão que nós temos é que nós teríamos a missão de evangelizar o mundo, não é assim? Coração do mundo, pátria do Evangelho, a primeira impressão é essa, de evangelizar o mundo. Mas é uma ilusão. Não conseguimos entender o que está ali. Mas vamos no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo em que Jesus tem uma conversa com Ismael. Ismael é o anjo mentor do Brasil, aquele que toma conta do Brasil. Então Jesus já tem uma conversa com ele e diz a ele, pede a ele, para que ele se dirija às regiões tenebrosas do mundo espiritual com a bandeira dele, a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, e recolha naquelas regiões tenebrosas todos os espíritos que falharam nas cruzadas, na noite de São Bartolomeu, nas revoluções, nos movimentos cristãos ao longo de 1000 anos. Recolhesse todos. Aí nós já estamos pensando, quando o Brasil foi descoberto, quem é que veio? Quais foram as pessoas que vieram de Portugal para cá? Olha o que ele fala com Ismael. Recolher todos aqueles que faliram nas cruzadas, na noite de São Bartolomeu, nas revoluções, nos movimentos cristãos todos. Pelo longo de 1000 anos, reunisse todos esses espíritos e trouxesse para o Brasil. Assim, não mais evangelizar. Nós entendemos que o Brasil é um grande hospital de Jesus. Porque esses espíritos que faliram, tal como nós, somos doentes. E temos que nos regenerar. Jesus pede a Ismael que traga todos. É aqui, no hospital de Jesus, que é o Brasil, que deveria recolher as almas doentes para poder tratá-las com Jesus. Aqueles espíritos que estão em maiores dificuldades com a lei divina também estão lá. Não todos, mas um grande número deles, continua Jesus com Ismael, para que através do clima espiritual do Brasil, através da característica geográfica em forma de coração e física do Brasil, para terem eles, falidos como nós, a oportunidade de refazerem seus destinos, inclusive espíritos da Revolução Francesa. E esse hospital está cheio de doentes, lotado de doentes. Aí a resposta da corrupção, a resposta das dificuldades, das diferenças sociais, e vem Joana de Ângelo e nos diz que a grande maioria desses espíritos, eles não têm um vínculo de amor com o Brasil. Tudo que eles ganham no Brasil, eles mandam para as suas terras, para fora daqui. Por isso constroem tudo, mas estão sendo tratados. Nós temos políticos corruptos, continua a ordem. Nós temos muita violência por conta dos doentes que aqui estão. E eles serão tratados. Claro que serão. E vamos dizer uma coisa. Na história do Espiritismo no Brasil, nós vamos ver quantos doentes foram tratados. Inclusive eu. Inclusive nós. Estamos aqui na Casa Espírita, já estamos aqui sendo tratados. As mazelas, as dificuldades físicas existem por causa da nossa falência moral. Por isso que ainda cometemos tantos equívocos. Mas estamos sendo tratados, já estamos tomando o remédio, não tenhamos dúvida disso. E Emmanuel nos diz numa página que todos nós somos doentes, lotados nas enfermarias da terra à busca de alta. Que a gente possa, através do entendimento do Espiritismo, desocupar os leitos. Nós estamos ocupando leitos dessa enfermaria. Vamos sair da posição de doentes, de enfermos, e passar para a posição de quem pode tratar. Porque nós já temos o diploma, nós estamos no curso, nós já temos condições, então vamos desocupar os leitos.
Vamos desocupar os leitos pela nossa moralização. E quem está aqui, continua Emanuel, é doente. Nós não temos aqui ninguém sadio. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Quando nós estamos sadios no ponto, nós estamos doentes em outro ponto. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Tanto é que desencarnamos, passamos um período na erraticidade e voltamos. Voltamos para reencarnar e limpar o nosso perispírito através das nossas doenças físicas. Porque tudo que continua emano, tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço, está registrado no perispírito e vai ser materializado célula a célula no meu corpo físico. Por isso, conversando com uma senhora que perdeu a sua netinha de 4 anos com câncer no peritônio, vários tumores no peritônio, 4 anos, da onde ela trouxe esse câncer. Conversando com uma mãezinha no INCA, seu bebezinho de 4 meses com um tumor maligno, numa vista já cego e na outra em tratamento, da onde ele trouxe. E tantas outras mazelas. Então nós temos que sair. A oportunidade que tudo isso nos dá é que a gente possa refletir em cada situação de um enfermo como nós, que a gente possa refletir e mudar os nossos valores. E ainda, na primeira parte do livro, na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver da perda de entes queridos. A perda de entes queridos constitui para nós legítima causa de dor, independe da nossa vontade? Pergunta Kardec. Tem essa palestra, igual eu falei, que está tudo aqui sobre a perda de entes queridos. E responde os espíritos. Essa dor atinge assim, tanto o pobre como o rico. Representa uma prova, uma expiação e é para todos. O Espiritismo trata com muita leveza esse assunto de máxima importância. Em O Livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro Céu e Inferno, na Revista Espírita, em várias partes, nós vamos ver sobre a perda de entes queridos, nos ensinando que efetivamente há uma dor essa que precisa ser acolhida e não pode ser negada de forma nenhuma, e vem sendo processada, e tem que ser processada como um luto psicológico dentro de um determinado tempo necessário à pessoa para que ela possa elaborar dentro de si essa perda. Então não podemos negar de forma nenhuma, sendo importante que a gente procure a resignação na perda, mantendo a certeza que ninguém perde ninguém, porque o Espiritismo foge de 2 posições. Primeira, a negação da dor, nós não podemos negar. Quando o Bruno desencarnou, várias pessoas diziam para mim: Horaci, por que você chora? É uma dor. Desencarnação é uma dor, desencarnação de um ente querido. A gente não aprende a viver com isso. Meu filho foi com 21 anos e por aí tantos outros acontecem. Então nós não podemos negar essa dor. E se for preciso chorar, chore. Porque Jesus, quando encontrou com Marta e Maria, que Lázaro, ele sabia que Lázaro não estava morto, que ele estava sepultado pela catalepsia. Mas Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Jesus chorou para que nós víssemos que nós também vamos chorar. Em João 11:35, esse pequeno versículo, Jesus chorou. E Paulo aos Filipenses, no 2:6, versículo 12, passa para todos nós uma compreensão. Por que Jesus chorou se ele sabia que ele não estava morto? E Paulo nos diz que Cristo, naquele momento que ele chorou, ele se torna humano. Participa da nossa condição humana, mas por outro lado, eleva o ser humano à condição divina. Então, durante esses anos que Bruno desencarnou, eu nunca li em obra nenhuma da codificação ou as obras que vêm dar continuação à doutrina, nada que falasse que nós não podemos chorar. Então é não negar, abrir realmente a cabeça e falar: meu filho vai voltar? Vai, mas não no corpo que eu gerei. O corpo que eu gerei morreu.
O corpo em que eu e meu marido fomos coparticipantes de Deus, para que aquele espírito que teve como Bruno habitasse aquele corpo, acabou. Não tem volta. Eu não tenho por que guardar suas roupas, eu não tenho por que guardar nada no seu amor que nós temos. Isso que nós temos que guardar. Nós temos que guardar esse amor e realmente abrir essa gaveta, olhar nela e falar, não, acabou. O corpo que eu gerei acabou. Vai passar pelo processo de transformação necessária, como todos passam, mas o ser que eu amo continua vivo. E vai estar vivo por toda a eternidade. E não tenho dúvida nenhuma, nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos reencontrar, sim. Que Deus seria esse que permitisse que eu vivesse 21 anos com meu filho e depois tirasse aquele ser amado e nunca mais eu estivesse perto dele? Não tenhamos dúvida. Então, não negue essa dor de forma nenhuma. Ela existe. E essa negação muitas vezes é falta de conhecimento. A gente nega para fugir da realidade. Aí ela vai plasmar em doença, ela vai plasmar em depressão, ela vai plasmar em doenças incuráveis. Quantas doenças são desenvolvidas pela não aceitação da dor? Eu não aceito, eu nego, aí desenvolve doenças. E nosso ente querido não desencarnou, não morreu, não acabou. Assim, o versículo de João 11:35 revela para nós um lado humano de Jesus. Chorar. Não é impossível não chorar. Doer, é impossível não doer. Agora não se lamente. Não chame por ele, não chame por ela. Deixe-os seguir a sua vida como ser espiritual que são. Entregue, como nos diz Jesus, entregue os mortos aos mortos. Aos mortos que nós falamos, aqueles que estão do outro lado. Que quando nós aliviarmos essa dor, quando nós aliviarmos essa aflição, nós vamos começar a sonhar com ele, com eles, e vamos receber comunicações. Comunicações virão para aliviar no nosso coração. Quando nós conversamos com a mãe, que ela diz assim, eu nunca mais sonhei com meu filho. Eu falei, o que aconteceu com seu filho? O meu filho morreu. Eu falei, então por isso que você não sonha. Ele morreu. Ele não morreu. Por isso que nós vamos sonhar. Porque se ele tivesse morrido como uma folha que cai da árvore e morreu, não tem como ela reviver. Ele não morreu, então nós vamos nos comunicar. Então Jesus chorou ao ver Marta e Maria, não é, dizendo que ele não é indiferente à nossa dor. E a segunda, não ter a fixação na perda e na dor. Continuar a vida. Porque essa fixação gera um prolongamento desnecessário ao sofrimento, impedindo que a pessoa possa continuar a sua vida espiritual mais harmônica, e nós aqui também. Porque nós precisamos voltar a viver. Desencarnar um ente querido, nós temos que aprender a viver de outra forma. Se é o pai não mais presente, se é a mãe não mais presente, se é o filho não mais a alegria do filho dentro de casa, nós temos que aprender a viver de outra forma. Então não se fixa na dor, porque senão nós não vamos aprender a viver dessa forma, sabendo que ninguém sai da vida. Nós simplesmente saímos do corpo físico. E o Espiritismo nos ensina que os nossos entes queridos não morreram. Eles simplesmente nos deram a Deus. Estão vinculados a nós para sempre. E a separação é momentânea. É parecido com alguém que vai fazer uma viagem longa para fora do Brasil, para distante de onde nós estamos, e nós vamos conversar com eles através da mediunidade. Então, esse olhar do Espiritismo nos proporciona fazer com que a gente consiga lidar melhor, de uma forma melhor, com a perda, mantendo a esperança sempre no reencontro. Então, vamos fugir da negação e vamos fugir de nos fixarmos na dor. E continuam os espíritos. Por que sofremos ingratidões? A ingratidão, dizem eles, será um modo de testar a nossa confiança em Deus. Compete a nós resolver tudo isso. E diz que a ingratidão é filha do egoísmo. Que a ingratidão é uma prova para nós possamos perseverar no bem. Chico Xavier dizia que quando as pessoas nos ferem, nos ofendem, nos magoam, elas nos dão uma grande oportunidade de nós desenvolvermos o maior dom da alma, o perdão.
É uma oportunidade que nós temos de perdoar. E vem a última obra de Souto Maior, que diz o seguinte: Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, e quando ele escreveu o livro Parnaso de Além Túmulo, a cidade começou a receber muitos visitantes. As casas viraram pousadas, os pousadas viraram hotéis, enfim, não tinha onde colocar tantas pessoas, revistas, jornais, repórteres todos lá, e a casinha lá em Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, começou a ficar muito pequenina para tantas pessoas que ali chegavam. E Chico Xavier começou a preocupar-se: como nós vamos fazer para resolver essa situação? Acho que eu tenho que ir embora daqui. Já pensava em ir para Uberaba. Até que um dia, depois de muito tumulto, até 1, 2 horas da manhã, uma companheira, uma irmã da casa chega para ele e diz: Chico, eu tenho uma solução para os nossos problemas, para você e para o nosso centro espírita. Que bom, minha irmã, qual é a solução? Eu te trouxe esse veneno, você se suicida, morre e a casa fica sem todo esse tumulto. Aí Chico pensou: chegou a hora de eu ir embora. Foi embora para Uberaba. Chegando em Uberaba, logo encontrou com Valdo Vieira, começou o trabalho e perguntaram a ele: Chico, por que você veio embora de Pedro Leopoldo? Namoram seus familiares, o seu pai, seus irmãos? Ele falou assim: por causa da minha sinusite. Eu vim embora por causa da minha sinusite. Como? Porque Pedro Leopoldo faz muito frio. Eu tinha crises diretas de sinusite. Eu vim embora para Uberaba, que é mais quente. E chegando em Uberaba, fundaram uma casa, a casa cresceu e começou o tormento de novo. Muita gente, eu fui a Uberaba 8 vezes, eram muitos ônibus para Chico atender, já na Casa da Prece. Aí ele pensou: está chegando a hora de eu sair dessa casa, porque começaram as críticas novamente. Aí ele foi para uma casinha, lá onde eu conheci, na Casa da Prece, que na época era no meio rural, e fundou lá a Casa da Prece, pequenina, desse tamanho aqui mais ou menos. Aí perguntaram para ele: Chico, por que você saiu da outra casa já tão grande, tão bem estruturada? Ele falou: por causa da minha sinusite. Porque lá tinha muita gente, muita poeira, perto da cidade, perto do centro da cidade, muitas indústrias, e atacava a minha sinusite, então eu vim por aqui, porque eu estou perto da mata. Aí veio a ideia: Emmanuel manda Chico Xavier usar a peruca. E nós todos estranhamos. Chico, perguntaram para ele: mas você usando peruca, você não é contra a vaidade? Por que você está usando peruca? Ele não quis dizer que Emmanuel falou que era para ele usar peruca para mostrar uma aparência melhor, mais bonitinho, e disse: eu estou usando peruca por causa da minha sinusite. Porque aqui faz frio, tem a mata e ataca a minha sinusite. Até então ninguém sabe se ele tinha ou se ele não tinha sinusite. Então ele nunca levava adiante as ingratidões. Bem-aventurados misericordiosos, reconcilia-te o mais depressa com o adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos querer perdoar não somente o filho, mas todos que estão à nossa volta, porque, segundo os Espíritos, os nossos maiores desafetos estão encarnados na nossa casa, na nossa consanguinidade. Eu não preciso procurar os desafetos lá fora, porque os desafetos estão na nossa família. Até aqueles que eu digo não é família, sou sogra, cunhado, marido, esposa, eu falo não é família, eles estão ali, no bolo dos desafetos. Então ele diz: reconcilia-te com seus adversários, antes que seus adversários entreguem ao juiz. Quem é o nosso juiz? A nossa consciência. Antes que o seu adversário te entregue ao juiz, e o juiz vos entregue aos ministros de justiça. Quem são os ministros da justiça? Os bons espíritos. E que seja aprisionado no novo corpo. Então vamos nos reconciliar. Eu vos digo em verdade, do corpo, que não sairei de lá enquanto não houveres pago até o último centavo. Quando Paulo diz que o último inimigo que nós temos a vencer é a morte, porque quando nós nos tornarmos espíritos de luz, nós não vamos mais reencarnar, logo não vamos mais passar pela morte, não que ela não exista. Então vamos trabalhar tudo isso. Eu ainda falo assim: quem é aqui, eu pergunto para vocês, que gostaria de ter um marido perfeito? Não vai levantar o dedo porque pode estar aí por perto. Ou então, quem é aqui que gostaria de ter uma mulher perfeita? Não precisa levantar o dedo porque ela pode estar por perto. Quem é que gostaria de ter um marido perfeito ou uma mulher perfeita? Porque quando nós casamos, os homens pensam o seguinte: ela não vai mudar.
vai continuar linda, doce, carinhosa, cheirosa, bonita e jovem. E nós pensamos, ele vai mudar. Não mais beber cervejinha, não mais jogar sinuca, não mais ir para futebol, não mais. O que acontece? Nós mudamos e eles não mudam. Então, quem quer ter um marido perfeito ou uma mulher perfeita, uma regra básica, um passe de graça para quem falar, ou um copo de água fluidificada. Uma regra básica para se ter um marido perfeito ou uma mulher perfeita. Quer ver? Seja perfeito. Seja perfeito também. Só isso. Se nós formos perfeitos, nós não vamos mais ver o defeito do outro. Porque imaginemos nós se Jesus afastasse de nós se visse os nossos defeitos. Imaginemos nós se o nosso anjo guardião resolvesse se afastar de nós por causa dos nossos defeitos. Nós estaríamos órfãos de Jesus e de anjo guardião. Não tenhamos dúvida disso. Então, a regra básica, faça assim. Para se ter um marido perfeito, uma esposa perfeita, seja perfeito. Aí vai ficar tudo bem. Então, ele fala também sobre o medo da morte. As pessoas, quanto mais ligadas à terra, mais medo da morte. E pergunta também sobre suicídio, sobre a depressão, sobre tantas síndromes que existem. Os Espíritos respondem, efeito da ociosidade. O que é ociosidade? Levar a vida óssea, sem fazer nada. Então, a água na mão, a comida na mão. Então, primeiro ponto, efeito da ociosidade. Todas essas síndromes e vontade do suicídio. Segundo, falta de fé. Terceiro, saciedade. Não precisa de nada. Se quer criar um filho para não querer nada na vida, dê tudo a ele, na mão, da forma que ele quer, todos os minutos. Que ele esteja saciado de tudo que ele vai procurar lá fora. Então, nós chegamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Falamos das penas e gozos terrestres, agora do outro lado da vida. A doutrina espírita, não vai até meia-noite não, só mais 5 minutos. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não basta, não é uma teoria pré-concebida sobre as penas do outro lado da vida, depois que a gente morrer no corpo físico. Não é um sistema substituindo outro sistema. Está lá no livro Céu e Inferno. Em tudo, ela se apoia nas observações. E são essas que lhe dão toda a autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou tais condições. E são elas, as mesmas almas. Eu tenho várias mensagens do meu filho, inclusive mensagem digitada que eu mando para as mães que perderam filhos. Então, são elas que mandam notícia para a gente. As obras estão cheias disso. São essas almas que partiram da terra, que vêm falar dos mistérios da vida, que até então só tínhamos 3 destinos: purgatório para quem era mais ou menos, o céu para quem era santo e o inferno para pessoas comuns como nós. Logo nos restou somente o inferno, não é assim? Quem aqui está pronto para ir para o céu? Se fôssemos pegar a nossa mala agora, o nosso mentor espiritual falasse, você vai viajar daqui 10 minutos, como está a sua mala? Um peso terrível, né? Cheia de coisas. Então, são essas próprias almas que vêm nos falar. Descreve a sua situação feliz ou infeliz. E isso dá uma dúvida para aqueles que não acreditam em nada, os ateus. Um terror para quem tem culpa. Não vamos ter culpa. Nós, lembram-se que eu falei no início, nós somos infinitamente maiores do que os nossos erros. Nós somos infinitamente maiores do que os nossos desvios. E nós temos a possibilidade de regenerar. Então, o terror para os culpados, nada de culpa. O que eu fiz ontem, eu não faria hoje. O que eu fiz ontem, com o entendimento que eu tenho, hoje eu não faria. Então, se absolve. Vamos ter que responder, mas sem culpa. Não tenha culpa de nada. Comece a sua regeneração e a esperança no homem do bem. Então, Deus, na pergunta, se Deus tem interferência nas nossas penas. Não. Ele não apontou A vai ser feliz, B vai ser infeliz, C vai ser mais ou menos, nada disso. Nós estamos andando na contramão da lei de Deus, aí passamos por tudo o que passamos. Vamos pegar a mão certa
Então Deus não se ocupa pessoalmente com cada homem, de jeito nenhum. Ele criou a todos nós simples e ignorantes, sem sabermos nada, podendo ir para o lado do bem ou para o lado do mal. O mal não é definitivamente. O mal, ele é a ausência do bem e vai deixar de existir. Claro que vai deixar de existir, porque só vai existir o que é de Deus. Então, e nós trazemos em nós, como nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 621, a existência dessa lei. Não adianta falar, eu não sabia, porque nós sabemos. Nós sabemos o que é justiça, nós sabemos o que é lei de sociedade, nós sabemos o que é ferir o outro, nós sabemos o que é prejudicar o outro, nós sabemos o que é a autodestruição através de tantas coisas erradas que fazemos conosco. Então nós sabemos, e isso é resultado do conhecimento da lei divina. Então, as penas e gozos terrestres após a morte é só física, não existe. Nós recebemos os espíritos nas mesas mediúnicas que vêm sofrendo pela doença que desencarnou, que vem sofrendo pelo tiro, que vem sofrendo pelo ferimento, mas não existe esse ferimento. A dor não é espiritual, é física. Então, com a desencarnação, não mais aquela dor física igual existe aqui. Então, costumamos dizer que alguém que morreu deixou de sofrer. Não é assim. Nós não viramos santos porque desencarnamos. O amor é pelo amor que Deus cura as feridas. Então, vamos orar pelos nossos amores que partiram para o plano espiritual, rogando a Deus, conversando com eles, para que eles possam ser felizes do outro lado da vida e preparados para uma nova vida. Então o arrependimento deve ser aqui, para a gente não ficar com essa sensação de dor, de ferimento do outro lado da vida. Vamos nos arrepender dos nossos equívocos aqui, não remorso. Remorso significa remoer o erro, não, arrepender-se e tomar a posição de não mais fazer, não mais errar. Então tudo isso é na vida material. E a duração da pena é enquanto durar os nossos equívocos. É a duração da pena. E chegamos no final do livro, já na questão 1012, e que os Espíritos nos falam que o purgatório é aqui. Consiste nas provas do corpo. Aqui é o purgatório. Eles nos falam isso. E nós perguntamos, o que é o inferno? O que é o inferno? Que também está no livro. Nós sabemos que os nossos pensamentos têm ondas de vibração, têm frequência, têm cheiro, têm forma. Por isso, nós carregamos o inferno ou o céu diante daquilo que pensamos. Nosso pensamento tem vibração, tem frequência, tem cheiro e tem forma. Eu não vejo o que você está pensando, eu não sinto o que você está pensando, mas a espiritualidade sente a vibração, a frequência, o cheiro e a forma. Logo, o céu e o inferno não está lá, está naquilo que nós levamos. O que é o inferno? Vamos imaginar 100 pessoas pensando em ódio, muito ódio. 300 pessoas pensando em mentir. 500 pessoas pensando em prejudicar alguém. Logo, 900 pessoas, fora os desencarnados, nessa vibração de ódio, de mentira e de prejudicar alguém. Logo, isso vai gerar o quê? O inferno. Isso mesmo. Isso vai gerar o inferno. É culpa de Deus? É criação de Deus? É criação do nosso pensamento. Pensamento tem vibração, tem frequência, tem cheiro e tem forma. E quando eu penso e falo, aí cravou logo. Logo nós podemos criar o céu. O que é o céu? Somos quantos aqui hoje nesse centro? Umas 250 pessoas, espíritos encarnados. Todos interessados em receber a vibração do Cristo e dos bons espíritos. Essa é a nossa intenção. Todos aqui emanados no propósito de empreender
a reforma dos seus próprios sentimentos. Ou alguém aqui ouviu tudo isso e não quer se reformular. Todos estamos aqui com certeza pensando em reformular os nossos pensamentos, reformular os nossos sentimentos. Todos aqui numa postura respeitosa. Estamos numa casa de oração. Estamos numa casa em que os Espíritos estão aqui trabalhando entre nós para nos auxiliar, querendo a grande maioria de nós corrigir o nosso destino espiritual. Lembram-se que eu falei no início? Imaginemos nós a vibração desse ambiente agora. Imaginemos nós os recursos espirituais que estão sendo derramados sobre todos nós agora. São muitos recursos. Francisco de Assis e toda a sua equipe está aqui. Independente de entrarmos lá, eles já estão derramando recursos espirituais sobre todos nós. Imaginemos nós como está a nossa atmosfera psíquica, diante do que sinto, diante daquilo que estou pensando. Uma boa notícia. Uma notícia maravilhosa. Isso é o céu. Isso é o céu. Porque o céu é simples, porque Deus é simples. O céu está num copo de água fluidificada. O céu está numa prece. O céu está numa página que a gente lê. Mas para isso nós precisamos estar conectados, nos unir com Jesus. Devemos levar o céu para a nossa casa. E o desafio do Espiritismo, não mais Deus, um juiz implacável, mas um Pai que ama e educa. Não mais condenados, nós não somos condenados, mas seres que estão tentando educar-se, aprimorando-se no amor e na caridade. Então devemos materializar o céu. Na questão 1019, a última questão de O Livro dos Espíritos, escrito por São Luís, pergunta se o reino de Jesus vai se instalar na Terra. Vai. A felicidade vai existir aqui completa? Vai. Então, desde que a gente comece a trabalhar com ânimo e zelo na grande regeneração. Mas eu não posso querer regenerar o outro, eu tenho que regenerar a mim primeiro. Eu primeiro, depois o outro. Ai daqueles que fecham os olhos diante de tudo isso, preparam a própria dor. Ai daqueles que só pensam no bem da terra, continuando sendo enfermo aqui na terra. Ai daqueles que só pensam nas alegrias do corpo. Continua São Luís na última questão de O Livro dos Espíritos. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que as que já estão passando. Que a gente possa pensar nisso. Possamos pensar no papel essencial nosso aqui, na importância que temos para Deus, na importância que temos para aqueles que convivem conosco, e qual é o nosso papel para a nossa felicidade. Quem quer continuar lutando para crescer, tudo vai conspirar a nosso favor. Em cada esforço para compreender e empreender tudo aquilo que os Espíritos nos trouxeram, vão conspirar, os Espíritos vão conspirar ao nosso favor e vamos conseguir sofrer mais, passar por todas essas dores e dificuldades mais tempo. Por quê? Para quê? Vamos materializar o céu agora. Quer ver? Fecha os olhos de vocês, fecha. Tem uma músicazinha, tem? Uma música aí, baixa a luz. Vamos fechar os olhos materiais. Vamos materializar o céu. Não tenha medo. Feche os seus olhos. Essa casa é assistida por Deus, por Jesus, por
Francisco de Assis e por todos aqueles espíritos que trabalham aqui para que possamos encontrar paz, alegria. E ela está recebendo uma visita grandiosa. É Maria, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual. Sinta Maria passeando entre as cadeiras. Vem, Mãe querida, assim como tu, Mãe, levou a esperança àqueles cristãos que seriam levados às feras. Nós te pedimos, Mãe, traga a esperança aos nossos corações. Suaviza, Mãe, as nossas aflições, as nossas dores. Peça, Mãe querida, as suas legionárias para trazerem até aqui os nossos amores que estão do outro lado da vida. Traga para a sua terra mental o seu amor que está lá do outro lado. Maria vai trazê-los. Eles estão aqui. Fixe os seus olhos nos olhos deles e diga o quanto você o ama. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu esposo, minha esposa. Eu te amo, meu filho. Que saudade sinto de ti. Maria trouxe cada um. Abrace, sinta o abraço do seu amor neste momento. Sinta. Isso, não tenha medo. O poder do Criador é infinito. Se por algum motivo eles não puderam ver, esse quadro está sendo mostrado para eles. Abrace. Eu te amo. Maria, muito obrigada, Mãe querida, por tudo. E agora, meu amor, vá, retorne, juntos com a legionária de Maria, para o lugar aonde você vai crescer, aprender e me espere. Um dia estaremos juntos, novamente, aqui ou acolá. Senhor Jesus, muito obrigada por esta casa que nos acolhe. Muito obrigada, Senhor, pela paz que encontramos aqui, pelo carinho, pela amizade. Muito obrigada pelo reencontro com almas e espíritos amigos que vieram nos receber. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, chegue até os lares aqui representados. Envolva os nossos amores que lá estão. E te rogo, Senhor, vinde mais uma vez. Dosifica os nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis
sair daqui na certeza, Mestre, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigada, senhores, pela noite. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco.